Que a paz de nosso Mestre Jesus possa ser presente em nossos corações e em nossas vidas. Meu nome é Vitor, mas gosto de ser chamado de menino. E é convite do nosso irmão, a gente está aqui hoje para nosso estudo da noite. E a gente compartilhar um pouquinho acerca das lições do Mestre, daquilo que tem nos entoado o Espírito, daquilo que nos tem feito refletir dentro da nossa vida. E justamente sobre paz que a gente está aqui para falar hoje. Eu busquei algumas mensagens de Emmanuel que falam um pouquinho sobre esse sentimento profundo e a necessidade que todos nós temos de construir a paz. Paz essa que, no dizer do Chico, é sinônimo de trabalho. Certa feita, estando ele com Jerônimo Mendonça, ambos que tinham uma amizade muito profunda, um relacionamento assim, de um amor, de um respeito muito verdadeiro. Jerônimo, em se despedindo de Chico, disse: Chico, muita paz. E Chico, aproveitando aquela oportunidade para o bom humor, como era de costume, ele diz: Jerônimo, tira o S, muita pá, muita pá. Então, ao invés dessa paz que por vezes a gente coloca ela como sinônimo de uma tranquilidade que nem sempre é movimento da alma, mas por vezes é inércia do espírito, Chico trazia-nos essa visão de uma paz que simbolizava o movimento da alma no trabalho, na transformação, na realização do bem. Procurando seguir essa linha de raciocínio, há 3 mensagens seguidas no livro Palavras de Vida Eterna, onde o benfeitor Emmanuel vai nos ajudar a refletir sobre a paz. Quando a gente fala da paz, pensemos nela como um sentimento. Sentimento tão importante que é ele que avaliza toda a vida de alguém. Quando a gente fala sobre autoridade, por exemplo, alguém na Terra procura na autoridade a sua segurança. Mas para os que vivem espíritos conscientes dos seus deveres, aqui e acolá, na vida maior, possuem a paz, esse nobre testemunho da consciência tranquila, como a sua fortaleza sublime, como o seu meio de assegurar a sua autoridade espiritual. Todos aqueles que caminham retamente na terra têm a paz como asseguradora da sua autoridade moral, porque são espíritos que, comprometidos com o bem, buscam o bem, reforçam esse bem dentro do seu cotidiano, dentro da sua caminhada. E por isso mesmo, por estarem sempre em contato com a renovação, com a transformação, possuem essa força expressiva da alma. A paz que quase sempre a gente relaciona-se ela com a tranquilidade, com o não problemas, com o não dificuldades, na verdade é uma sensação de tranquilidade que existe porque a gente não foi colocado à prova. Mas logo que a gente foi colocado à prova nas circunstâncias, essa mesma sensação de paz, ela costuma transformar-se em outras coisas. Por vezes em ansiedade, em desespero, em angústia. E aí
que a gente percebe que a paz, inicialmente falando, ela está muito mais a ver com um fruto do que com uma semente. Ela não é um estado inicial, é um estado final. De todos aqueles que de alguma forma se empenham no bem. É uma construção que, na medida que a gente vai se empenhando para edificar na nossa vida, ela vai tendo mais sustentação. E mesmo com as dificuldades, com as situações adversas, pelo trabalho, ela está sendo consolidada de uma forma imperturbável. Mas vamos lá. No sustento da paz, Emmanuel traz no título para nós, mensagem de número 45 do Palavra de Vida Eterna, aonde ele comenta Paulo. Paulo diz: vivei em paz uns para com os outros. Isso, o vaso escolhido recomenda a comunidade tessalônica, lá no capítulo 5, versículo 13. Emmanuel começa a falar. Costumamos referir a guerra qual se ela fosse um fenômeno de teratologia política e exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Aqui, olha, o primeiro parágrafo, Emmanuel já vai trazer um detalhe interessante. Quando falamos de paz, por vezes colocamos a guerra como aquilo que se opõe a esse estado pacífico. Só que a guerra que por vezes a gente nota que pode ser distante, distoante da paz, é a guerra que por vezes envolve os ditadores no poder, envolve as criaturas que têm autoridade, têm evidência. Essas guerras que o mundo percebe e que a história cataloga dentro do material didático ensinado às crianças e jovens, como também discutido dentro das universidades. Só que nós não podemos esquecer que além dessas guerras, há também aqueles outros conflitos menores que acontecem dentro de casa, que acontecem no trabalho, que são também guerras de menor expressão, mas que também têm um poder de destruição profundo. São nelas que, por vezes, a gente arruína a nossa esperança, arruína o estado de serenidade, de calma, e a gente se envolve no turbilhão de emoções, de impulsos de uma natureza, por vezes, muito animal, onde a gente se impõe, onde a gente, por vezes, quer colocar-se acima dos outros. Essa guerra, ela também, ela é contra o movimento da paz. Não só lembrar dos movimentos de extensão maior, dos ditadores, mas igualmente refletir sobre a influência e a importância que tem a gente manter a paz nos círculos de menor expressão, seja em casa, no trabalho, no campo social. Tudo isso influencia no panorama de paz que a gente deseja criar. E Emmanuel, como ele coloca no título, no sustento da paz, já indica que ele vai falar de coisas que nos ajudem a pensar acerca do que a gente pode fazer para sustentar a paz. Então, é como se a gente tivesse o dever de sustentar. E na prática é isso que a gente percebe. Nós somos coadjuvantes para que a paz esteja no mundo. Mahatma Gandhi disse que não existe caminho para a paz, mas que a paz seria o caminho, dando a ideia de que ela em nossa vida deve ser o meio pelo qual a gente se movimenta. Só que nem sempre é assim. E aí Emmanuel, no próximo parágrafo,
vai falar sobre isso, sobre a nossa ação na vida. E o quão é interessante a gente pensar na repercussão daquilo que a gente produz. Todos agimos uns sobre os outros, esclarece o benfeitor. E ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. Dessa forma, por isso mesmo, nós não podemos nos desconsiderar que, por mais que eu seja um indivíduo, cada um de nós seja um indivíduo especial, todos nós, a partir da nossa influência, a gente pode gerar bem ou mal. Chico tem uma experiência curiosa. Certa feita, ele recebe algumas falas de uma irmã que duvidava da lei de ação e reação. E é então que ele passa por um momento curioso, a experiência do chuchu, aonde, salvo engano, são 2 chuchus iniciais, geram posteriormente a Chico uma quantia de 64 chuchus. E comentando com essa mesma irmã, ela fica surpresa pela veracidade dessa lei de ação e reação, dando-nos a entender que, vamos dizer, tudo que a gente realiza tem uma repercussão, tem um efeito. E esse efeito vai falar das causas, vai remontar as causas. Se o que a gente realiza, se o que a gente faz, se o que a gente pensa, se o que a gente sente é bom ou ruim, isso tem a sua repercussão. No livro Contos e Apólogos, a gente vai ver Humberto de Campos contando uma historinha onde tinha uma pessoa que morava no campo. Enquanto estava bem, a sua influência de bem-estar na comunidade que vivia era algo quase que milagroso, porque em efeito dominó gerou igualmente uma harmonia sobre todo o espaço onde atuava. Mas a partir do momento que descuidou-se de si mesmo, ele começou com a sua ação a gerar perturbação ao todo ao seu redor. Então, a mesma harmonia que se percebia até então na comunidade que ele vivia, destoara-se pela sua própria iniciativa. E ali representava agora não mais a tranquilidade, mas, ao contrário, representava toda uma série de conflitos provocados por um ato, na verdade por um sentimento que ele deixou dentro dele descuidadamente prevalecer, e assim gerando uma atitude por parte dele incoerente, e no efeito dominó, no contato com os outros, ele acaba despejando isso. Então, todos nós temos um papel importante na construção, no sustento da paz. Não podemos pensar que de cima das autoridades maiores vão surgir, por exemplo, um movimento de paz. A gente olha para o governo e pensa, não é possível. Eu só queria estar numa nação em paz, mas como que pode? A gente não pode depositar lá em cima essa tarefa que é de todos. É indispensável que a gente comece a perceber o quão precioso é a construção pequenina de cada um de nós. Conforme Emmanuel diz, continua falando na mensagem, no sustento da paz. A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem o concurso de sementes pequeninas. A grande construção da natureza, ela em si, precisou de sementes pequeninas. Não foi desprezado a singela contribuição da semente. Como Emmanuel dizer, olha, igualmente não excluímos no sustento, na construção dessa paz social, não desprezamos o esforço de quem quer que seja.
E aí a gente fica naquela questão: se a paz é então um dever de todos, é indispensável que a gente cultive alguns princípios dentro de nós, senão a gente vai incorrer no risco, que Emmanuel vai falar agora. Nossa deficiência de análise, segundo ele, quanto à contribuição individual no equilíbrio comum, nasce, via de regra, da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da terra. Aqui ele coloca um perigo, uma deficiência que, por vezes, nós acabamos por ter dentro desse organismo social, porque a gente se envolve numa aflição doentia para aguardar ansiosamente resultado. O imediatismo, ele não combina muito com a paz. O imediatismo não combina muito com a paz, porque essa paz não é fruto de uma ação ou outra, é uma construção que precisa ser sustentada à custa do nosso trabalho e da nossa melhoria, do nosso trabalho e da nossa melhoria. Emmanuel continua. Habituamos-nos frequentemente a maldizer o irmão que se faz delinquente, com absoluta descaridade para com a desabilitação de caráter a que chegou, depois de longo processo obsessivo a que correu a resistência moral, quase sempre após fugirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora, capaz de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levarão à falta consumada. Frequentemente nós, defronte a alguém que erra, a gente poderia assumir uma postura de alguém que ajuda e coopera perante o irmão em queda. Mas a gente, às vezes, por descuido, por desatenção, a gente costuma assumir uma postura que é muito deficiente. Então, num incêndio que significa o erro, que já estava se alastrando, incêndio que já tinha provocado deveras prejuízos, a gente, ao invés de ali colocar, depositar nossa aguinha da paz, essa água benfeitora que vem acalmar, que vem tranquilizar, a gente, por vezes, vai com mais fogo em analisando a atitude do outro, em remexendo nas feridas do outro, porque a gente quase sempre se mostra uma pessoa tranquila quando tudo está tranquilo e perturbada quando as coisas começam a ficar mais alvoroçadas. Às vezes a gente ainda é muito influenciado pelo o meio. Então, quando as coisas estão tão bem, a gente consegue se mostrar bem. Mas quando as coisas de repente começam a tumultuar, a gente, na verdade, expõe o tumulto que está dentro de nós. Allan Kardec vai chamar a vida social de a pedra de toque das boas ou más tendências. O contato com os outros faz com que a nossa natureza íntima se emeja. E é nesse instante que, às vezes, no contato com alguém que erra, a gente consegue perceber também o tamanho da nossa animalidade, o tamanho da nossa grosseria íntima. E é aí que a gente pensa, gente, Jesus disse que bem-aventurados os pacificadores, mas em se tratando da humanidade, é quase que via de regra que as nossas manifestações, as nossas reações em relação aos erros dos outros são quase sempre animais. E aí, como que a gente poderia pensar nessa relação? Daí a gente vai ouvir algumas ideias sobre o pacificador, para entender que o pacificador não é aquele que não tem
possivelmente desafios. O pacificador é aquele que, percebendo o conflito interno e externo, ele procura conduzir de forma discernida a situação, de forma a não alastrar o mal, mas a começar a cuidar dele. Mas isso não significa, em nenhum momento disse que o pacificador seria o perfeito. Mas feliz seria aquele que pacificasse, que agisse dentro das situações, não como aquele que incita ainda mais a guerra ou a discórdia, mas aquele que trabalha pela calma. Então, observando a nossa conduta, dá para ser pacificador? Dá. Mas a gente precisa começar a atentar-se às paixões que a gente tem. Em O Livro dos Espíritos, quando a gente vai falar de vícios e virtudes, a gente fala de um corcel, de um cavalo representando as paixões, que na verdade são os instintos que a gente tem, as emoções que a gente possui. Esse corcel, se ele está no controle, se as emoções estão no controle, se as paixões estão no controle, se os instintos estão no controle, por vezes a gente pode caminhar desenfreadamente, aumentando conflitos. Mas se a gente começa a tomar as rédeas, se esse espírito começa a ser gestor de si mesmo, aí é diferente. Aí a gente começa a adentrar as portas do pacificador. A gente começa a agir como pacificador. Porque já em harmonizando o próprio mundo íntimo, já em tomando as rédeas do próprio mundo íntimo, a gente já faz muito. Porque perante os outros, os nossos irmãos, a gente vai ter alguma coisa boa para dar. Alguma coisa importante para dar. E Emmanuel continua. Lideramos reclamações contra o estridor de buzinas na via pública e não nos pejamos das maneiras violentas que abalam os nervos de quem nos ouve. A gente reclama contra o som alto, a gente reclama contra a buzina, mas é indispensável que também a gente se atente com aquilo que a gente provoca no outro, que está dentro de casa, do lado, sabe? Às vezes é o nosso pensamento que está pior que uma buzina. Às vezes é o nosso sentimento que está muito ruidoso. Mas a gente, por às vezes lidar muito com a materialidade, a gente mais se preocupa externamente do que interiormente. E às vezes o nosso mundo é interno está em gritos, está num barulho, aonde por onde a gente passa, a gente vai destilando ruído. Daí o papel da gente voltar para o nosso mundo íntimo e começar a perceber como que a gente está. Há uma fala interessante, Jesus diz, veide, pois, como ouvis. O mestre recomenda ali que a gente perceba como a gente ouve. Ninguém atua na vida se não percebe que tipo de coisa que está produzindo dentro de si. E às vezes, por exemplo, a gente fala coisas da nossa boca, mas o nosso coração não está sendo condizente com tudo isso. Percebamos, quando a gritaria está muito evidente dentro do nosso mundo interno, esse mundo íntimo está totalmente atribulado, mesmo que a gente não perceba, por vezes a gente vai deixar rastros disso. A gente vai deixar rastros disso. E quando essa gritaria está muito intensa dentro de nós, a gente não tem condição de escutar quem nos cerca. Já viu aquela pessoa que o outro está falando, ele já está pensando na resposta? Ele não está ouvindo.
Ele está escutando, mas não está ouvindo. Ouvir significa a capacidade de perceber o que o outro está falando. Escutar significa captar o som. Então a gente capta o som, mas a gente não percebe o que o outro está falando. Não apura a nossa sensibilidade. Por causa do quê? Porque o mundo interno está, assim, às vezes desorganizado. E Emmanuel tem uma mensagem chamada Na Meditação, aonde ele vai comentar uma fala de Jesus, de um mestre recomenda: e de vós a um lugar à parte. É interessante a gente analisar a postura de Jesus. Jesus acordava mais cedo que pescador para ir orar. O mestre acordava mais cedo que pescador para ir orar. Ele ia para o monte. O monte aqui simbolizando, a gente poderia pensar, nossa, mas aqui, se a gente morar em Uberlândia, nossa, mas não tem nenhum monte aqui perto, de fácil acesso, nossa, eu teria que deslocar muito. Mas tomemos como base aqui não um monte na estrutura material, mas o monte, segundo a tradição antiga, o monte tinha um símbolo. É no Monte Sinai que Moisés recebe os 10 mandamentos. O monte tem esse símbolo de conexão com Deus. Todos aqueles que estão no monte é que buscam essa conexão com Deus, que estão em conexão com o Pai e com os bons espíritos. Então Jesus, que era o Cristo, Espírito perfeito, procurava o monte, antes mesmo que todos estivessem acordados, para esse instante de conexão. Porque o mundo interno, quando acalmar, quando refeito, ele tem traduções de serenidade natural, não é forçar. O primeiro papel do pacificador não é pacificar o ambiente, é pacificar a si mesmo. E nesse sustento da paz, se a gente não procurar ser pacificador, a gente não consegue manter o lar bem, não consegue manter o trabalho com tranquilidade. E os conflitos, eles não só desgastam as relações, mas também a nossa saúde. Porque, conforme Joana de Ângeles vai dizer, o psiquismo, a nossa mente que molda o nosso corpo. A pessoa que por vezes tem dificuldade de lidar com as raivas, sendo essa uma emoção natural, não tendo nenhum mal nela, mas a pessoa que tem dificuldade de lidar com a raiva, que a raiva é como o corcel que toma conta, essa pessoa que vive encolerizada, ela tende a ter alguns distúrbios, por exemplo, no estômago, aonde o ambiente do estômago ele torna-se mais ácido do que o natural e a pessoa tem ali uma gastrite, sinalizando que para digerir as coisas ela coloca um ácido a mais. A pessoa que emocionalmente ela é mais ácida do que o necessário, ela exagera um pouquinho e por isso mesmo ela se agride nas experiências. Ou seja, essa postura não pacificada, esse sujeito que não procura pacificar-se, que encontra-se em guerra, em ruídos, em conflitos dentro de si mesmo, tende até mesmo a prejudicar o seu veículo físico, que manifesta isso, falando, tá tendo que tomar cuidado. Calma, não é assim. Desse jeito você vai se machucar mais. Por isso, o lugar à parte ele torna-se uma necessidade para o pacificador e para o sustento, a paz. Esse lugar à parte que Emmanuel vai dizer assim, volta ao país de ti mesmo. Procura
Jesus, que está a te esperar. É de Jesus que surge, então, o lenitivo, o bálsamo e o consolo que a gente precisa. É o Cristo na nossa intimidade que vai agir, que vai nos amparar, que vai nos iluminar. E Ele que vai nos ajudar como enviado de Deus na nossa intimidade. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no Cristo Consolador, o Espírito de Verdade diz que aos seus filhos diletos os cultiva no silêncio das consciências, ou seja, é Ele que cuida de nós no silêncio da nossa intimidade, do nosso coração. Mas às vezes a gente está com tanto barulho dentro de nós que a gente não percebe a presença do Cristo vivo em nosso coração. E por isso a gente não consegue falar com o Paulo. Não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Porque Paulo, para dizer isso, ele teve que pacificar o próprio mundo íntimo. Não que ele não com isso ele não tinha dificuldades ou não tinha problemas internos, mas que a repercussão desses problemas internos já não era como antes, porque ele permitia o Cristo agir muito mais intensamente. E aí, Emmanuel vai concluir a mensagem dizendo: todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra. Paradoxalmente, depende de nossa luta por melhorar-nos e educar-nos. Então, individualmente, cada um de nós somos convidados a lutar pela paz. Parece até paradoxal, como Emmanuel fala, porque ao mesmo tempo que a gente é convidado a não guerrear, a gente luta para se melhorar e para se educar. Porque é de verdade o bom combate que Paulo fala. Não que a gente vai lutar contra a nossa natureza, mas no disciplinarmos-nos, no melhorarmos, isso vai pedir de nós, é como se fosse assim, uma guerra mesmo. Não que a gente vai reprimir ou omitir alguma coisa dentro de nós, mas uma luta íntima para que esse desejo de melhorar ele permaneça vivo. E aí ele continua: de vez que a paz não é inércia, e sim esforço. Não é uma tranquilidade vaga. Lembrando a fala de Chico. Jerônimo, tira o Z. Muita pá. Ou seja, muito trabalho. Que é o que a gente precisa. A paz não é inércia, e sim esforço. Devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviço do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação, porquanto muitas vezes a tranquilidade coletiva jaz de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo, se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida. Faze um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força sem a tomada. Se a gente, Emmanuel termina dizendo, se a gente não admite que há a contribuição pessoal é importante, pensemos num palácio.
pode ser o mais gigante possível. A gente vai precisar de elementos bem pequenininhos, como, por exemplo, um apagador, como uma tomada. Então, cada um de nós tem um papel importante no sustento da paz. Indiscutivelmente, só que não sustentamos paz com ruídos ainda mais estridentes dentro de nós. O primeiro passo para ser um pacificador é começar a perceber a extensão do próprio barulho que produz e da própria desarmonia que carrega dentro de si. Somente sustentamos a paz quando ela começa em nós. Porque senão surge da nossa intimidade, não tem como. Podemos reclamar dos outros. Ah, fulano não fez isso, fulano deixou de fazer aquilo. Sim. Mas qual foi a nossa contribuição a partir do que o outro fez? Fomos nós água ou fogo no incêndio dos conflitos? Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Ele distingue a paz do mundo e a paz do Cristo. A paz do mundo, por vezes, é aparente. Ela expressa uma tranquilidade externa, mas, por vezes, ela, intimamente, ela não é verdadeira. Essa é a paz do mundo. Você olha uma pessoa que, por vezes, luta para ter tudo, e às vezes de forma desonesta, alguém que é corrupto, por exemplo, aparentemente ela ali com todo o seu dinheiro ela parece em paz. Só que quando a gente vai perceber a instabilidade de alguém que erra é muito grande, a insegurança, porque o erro não nos deixa fortes, o erro mostra ainda mais a nossa fragilidade. E como Kardec diz, toda imperfeição moral tem um sofrimento. Então a pessoa que cultiva a imperfeição, ela tem muito sofrimento. Pode parecer que está tudo bem, a pessoa está errando, está tudo tranquilo, mas vai visitar a intimidade dela. Vai perceber a extensão do barulho que está dentro dela. É muito grande. A paz do Cristo, ela é símbolo da consciência tranquila. Quando a gente vê Jesus na cruz, ninguém foi mais silencioso do que o Mestre. Às vezes, nos testemunhos que a gente é chamado a prestar, a gente faz por fora, a gente tenta manter uma serenidade, mas por dentro parece que a gente está reclamando, se queixando e tudo. Ninguém foi mais silencioso do que Jesus. Porque ali, naquele momento, não havia reclamação. Ele abraça a cruz como símbolo de testemunho e de consciência reta. Ele se sentia imperturbavelmente sustentado por Deus. E ele promovia a paz do mundo, apesar de outros tantos o guerrearem, Jesus estava promovendo a paz, mostrando a função do pacificador. Ele não revida, ele não reclama, ele em si se tranquiliza e presta o seu testemunho. Postura essa que várias pessoas se incomodaram. Quando a paz de alguém é verdadeira, por vezes pode incomodar aqueles que estão para o conflito. Porque, vamos dizer assim, a pessoa que está para o conflito acha bom a discórdia, o mundo íntimo coça para ver o trem continuar, o circo pegar fogo.
mas quando percebe que alguém vai contra isso, ela em si tem um choque íntimo, porque ela percebe a sua falência, a sua pequenez e a sua sujidade interior. A gente vê os cristãos lá do cristianismo primitivo, eles iam prestar o seu testemunho nos circos e eles começavam a cantar na hora do sacrifício, na hora que iam morrer. E as autoridades romanas, em percebendo o tamanho da confiança e tranquilidade dos cristãos, elas se achavam contrafeitas, elas se achavam um tanto que magoadas com aquela situação. Como alguém poderia morrer cantando, agradecendo, esbanjando toda aquela segurança? E aí eles pediam aos músicos deles que aumentassem as suas músicas, mas não adiantava, porque a eloquência do coração de alguém que tem paz é tão profunda que ele tem uma ação incalável. A paz de alguém, quando verdadeira, é incalável. E ela tem feito uma repercussão muito grande. Ajuda-nos a ver os nossos conflitos e, por vezes, ajuda-nos igualmente a acalmar nossa alma. Essa postura de paz que alguém abraça é o melhor que pode fazer. Esse compromisso consigo mesmo. E é o que a nossa irmã Maria João de Deus, ou melhor, a mãe do Chico, ela orienta ele. Chico, em Pedro Leopoldo, por vezes passava por situações difíceis, que ele se via tentado, os problemas da mediunidade no início das reuniões no grupo espírita de Pedro Leopoldo eram então analisados pelos companheiros e às vezes surgiam críticas e tudo, e Chico às vezes se via tentado a responder. A língua coçava, dava muita vontade, e a gente vê que a mãe do Chico, percebendo a situação, a irritação que ele muitas vezes se mostrava, apareceu para ele certa feita e disse: para terminar suas inquietações, use a água da paz. Chico ficou contente com a solução e começou a procurar o medicamento nas farmácias de Pedro Leopoldo, sem sucesso. Procurou em Belo Horizonte também, nada. Aonde estaria essa água da paz? Onde Chico poderia encontrar? 2 semanas depois do acontecido, do encontro com sua mãe, ela lhe disse: não precisa viajar para procurar. Você consegue o remédio em casa mesmo. Quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo de água. Beba um pouco e conserve o resto na boca. Não jogue fora nem engula. Enquanto a tentação durar, enquanto a tentação de responder durar, deixe-a banhando a língua. Essa é a água da paz, Chico. Encerra a mãe dele dizendo para o Chico, como a falar: olha, meu filho, lembra da função do pacificador. O pacificador não é aquele que não tem conflitos, não tem dificuldade, mas aquele que se atenta ao seu dever e sabe que é indispensável cumprir a sua obrigação, porque somente possui a intimidade assegurada pela paz aqueles que guardam a consciência tranquila, porque ela é o símbolo perfeito dos que abraçaram o bem e se devotaram a ele. É indispensável no nosso cotidiano que a gente não esqueça: a paz de Jesus pode ser adquirida por nós outros, mas ela não é fruto de estagnação, mas é do encontro vivo que nós temos com Cristo, na pacificação do nosso mundo interno, a expandir sobre o plano que atuamos, e no surgir dos conflitos e das situações,
Ao invés de sermos aqueles que botam lenha na fogueira, constituímos nós aqueles que abraçam o dever de manter a paz, como Jesus que o fez na crucificação. Procuramos a cruz, que determina na verticalidade o nosso compromisso com Deus e na horizontalidade o nosso compromisso com o próximo. Essa cruz que é indispensável que nós a abracemos em espírito e verdade, não como símbolo de sofrimento, mas como símbolo maior da paz que alcançaremos se dela fizermos a nossa companhia. Atentarmos a Deus como centro de vida, buscando nos relacionarmos com Ele em espírito e verdade, mas ao mesmo tempo cumprindo a nossa obrigação frente aos nossos irmãos. Vivei em paz, Paulo disse. E nesse sentido, é indispensável para que vivamos em paz, o nosso mundo interno comece a estar em paz. Procuremos harmonizar a nossa íntima. Se na pandemia a gente tem visto grandes barulhos externos, comecemos a perceber, nesse momento de recolhimento social, o quanto de barulho íntimo que a gente também não tem produzido, o quanto de barulho íntimo que a gente não tem causado no nosso ambiente à nossa volta. E ao invés de julgar os outros, comecemos, sem exigir que de cima ou dos outros venha a paz, comecemos a apacentar e acalmar o nosso mundo interior. Percebendo que em acalmando o nosso mundo interior, a gente agora vai poder agir como coadjuvante da paz, por termos nós, nas nossas mãos, o exemplo, porque conforme Emmanuel diz, se as palavras podem convencer, são os exemplos que arrebatam as multidões. Não valem de nada as palavras em nome da paz, se o nosso coração se mostra distante. E no dizer do Cristo, eu lhe disse essas coisas para que em mim vós tenhais paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se ele assim o venceu, se no mundo externo Jesus disse que haveria aflições, ele não falou nada do nosso coração. Dentro da nossa alma, podemos e devemos guardar a paz de Deus. Obrigado pela caridade de nos ouvir. Aos bons espíritos, agradecemos o amparo e a proteção, a inspiração necessária para as nossas vidas. E por isso, encerramos aqui, desejando a todos muita paz e paz. Deus nos proteja sempre. Que assim seja.